Fala aí, galerinha do Nerdcast, tudo bem com vocês? Sérgio Neto passando aqui, ó. Muito provavelmente você está ouvindo este maravilhoso episódio do nosso podcast pelo YouTube, mas infelizmente não trago boas notícias, certo? Vocês vão perceber que no decorrer deste episódio, número 37, The Last of Us, eu e meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio Guilherme Careta, a gente faz diversas menções vamos dizer assim, ao vídeo que a gente estava gravando, né? Então a gente tem uma hora que a gente faz uma graça pra câmera e tal, a gente faz várias menções no decorrer do episódio que a gente está sendo gravado, a gente está colocando o nosso rosto ali pra deleite de vocês, nossos caros ouvintes, mas quis mais uma vez o destino, o programa aquele mesmo que a gente usou no episódio do Jeffrey Dahmer, que dessa vez o problema não foi com o áudio, foi com o vídeo. Então, passando aqui para pedir mil desculpas. Espero que vocês considerem aí os momentos que a gente fala aí de... vocês estão olhando para nossas belíssimas caras, nossos belíssimos rostos e tal. Desconsiderem, né? Desconsiderem porque, infelizmente, a gente foi mais uma vez sabotado aí pela tecnologia, mas tudo bem. O jogo tem que continuar, o show tem que continuar. O episódio tá muito legal, tá um pouquinho mais curto, então espero que vocês gostem, é isso. Valeu, gente, obrigado pela compreensão e até mais, bom episódio pra todo mundo. Fala aí, pessoalzinho do Nerdcast, como é que vocês estão? Tudo bem? De novo a nossa carinha aqui, a gente tá ficando muito chique, né? Bom, estamos em mais um episódio aqui, muito obrigado quem tá ouvindo, assistindo, agora a gente pode falar assistindo também, porque de novo a gente tá muito chique. Estou aqui novamente com meu grande sócio, com meu grande amigo, com meu grande parceiro de podcast, de conversas, de tudo mais, Sérgio Neto. Sérgio, meu grande amigo, como você está hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Como andam as coisas? E aí, caretinha, tudo bem com você? Eu tô muito bem, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo e nos assistindo. Aí, agora, nosso queridíssimo Nerdcast, o meu, o nosso podcast aqui, que a gente fala um pouquinho de... A gente fala um pouquinho de tudo, né? Fala aí, caretinha. Vamos dar Levantou a mão. Uma pausa pro take pra gente utilizar lá, vai? Como é que é? Uma pausa pra gente utilizar o take lá de foto, de imagem do Instagram, isso aqui entendeu? Isso aqui eu não vou editar, isso aqui eu vou deixar no YouTube. Não, lógico, isso aqui é orgânico pra gente fazer. Isso aqui é programa ao vivo. Lógico, mas não tenha nem dúvida. Mesmo. Vai, então, o take, beleza, hein? Ó. Rock and roll. Foi, hein? Pronto. Fechou, então. Continue já sua tem fala. O frame pra usar ali. É isso, caretinha, tô muito bem, muito obrigado pela consideração, meu amigo. E hoje estamos aqui reunidos mais um dia para falar de mais cultura pop. Só que dessa vez não vamos falar de filmes, meu queridíssimo amigo. Difícil, né? Difícil, acho que a gente só fez um programa que a gente fala sobre alguma produção que não seja um filme, né? Que foi o Dahmer, que foi a série da Netflix. Foi o Jeffrey Dahmer, verdade. Que eu me lembre, foram só curtas, né? Uhum. De séries. A gente fez... foram só curtas. A gente chegou a fazer o Talks, né? Que a galera gostou bastante, inclusive. A gente precisa voltar a fazer. A gente tem ali também tem os programas longos. O que mais que a gente tem, caretinha? Me ajuda aí. Cara, eu acho que de séries foram... O que mais chegou perto de séries, pra falar assim, foi do Globo de Ouro, né? O episódio passado que a gente falou dos vencedores um pouquinho e tudo mais. Mas comentando de série, eu acho que não teve, porém... O pessoal já sabe o que a gente vai falar, porque já estão vendo. Com certeza. Mas também seria um pouco heresia da nossa parte, depois desse lançamento, a gente não falar nada e passar desapercebido do que tá rolando, né? Não, e só um breve adendo, já que a gente vai falar sobre uma produção incrível que saiu nos últimos dias, certo? Se você está acompanhando isso, o nosso programa geralmente ele sai de segunda-feira. E o programa não, né? A produção que a gente vai falar aqui hoje, ela sai todo domingo à noite. Então, muito provavelmente não, com certeza absoluta, a gente tá com uma defasagem aí de alguns dias. Então,
Mas também isso não importa nada, assim, né? Porque é só um adendo mesmo, uma observação. E eu diria, meu amigo, se você está vendo isso no YouTube neste exato momento, meu caro ouvinte, o último vídeo que saiu foi um corte do nosso último papo, certo? Em que eu e Guilherme Careta, a gente traz ali as nossas expectativas para o ano de 2023. E nesse corte, em especial, a gente debate sobre 2 filmes que vão sair no mesmo dia, em julho de 2023, certo? Então, se você, sei lá, tá corrido, não consegue ver o programa de 1 hora, 1h15, 1h20, vai lá ver o corte, comenta lá, compartilha conosco a sua opinião, que a gente quer saber. Barbie ou Oppenheimer, A primeira enquete desse canal eu já ganhei, que foi qual filme era melhor entre Everything Everywhere e Top Gun. Vamos ver se eu vou ganhar essa de novo, mas eu não... você vai ter que ouvir o corte pra saber quais foram os votos. O Sérgio votou em um filme, eu votei em outro. Ouve o corte lá e comenta se você concorda comigo ou se você concorda com o Sérgio, qual filme que você vai assistir primeiro. Beleza, combinado. E, Caretinha, eu digo mais. Se o seu filme ganhar, na eu tô votação achando da que não preferência vai popular, dessa vez, mas tudo bem. Você acha que não? Não, dessa vez acho que não. Eu vou vir gravar aqui o podcast de camisa rosa. Ah, você já entregou. Eu vou vir de camiseta rosa. Você já entregou. Mas aí Mas, pera, então quem que tiver... Pausa o vídeo, vai lá ver o vídeo do corte e aí volta aqui. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, lá, então. Entendeu? Eu vou propor o desafio no nosso próximo episódio pra galera ir lá no corte e ver qual foi o seu voto e qual foi o meu. Quem sabe existe um plot twist aí e a gente votou igual e a gente tá falando isso só pro pessoal ficar curioso. É o mistério tá aí. E aí? Então vai ter que ouvir o corte, não tem jeito. Exato. Não é? Bom, Caretinha, chega de enrolar. Vamos falar do que a gente veio falar aqui hoje ou não? É isso, cara. Vamos falar do que a gente veio. Óbvio, não poderia ser diferente depois do bafafá que foi, o lançamento que travou até o aplicativo da HBO Max. Acabou a força enquanto eu tava assistindo. Aí eu tive que assistir depois, mais tarde, porque tava uma chuva. Mas a gente vai falar aqui não só do primeiro episódio, mas um pouquinho do primeiro episódio e expectativas pro resto da temporada de The Last of Us, série original da HBO aí, que adapta o jogo de mesmo nome de 2013, que teve uma continuação também depois, e que provavelmente eu acho que é um dos jogos mais aclamados, eu digo, da história, né? Então... a série por si só já carrega uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. A gente comentou sobre isso no nosso último episódio de produções que carregam nomes fortes, pesos muito relevantes, digamos assim. Vai ter até um outro corte desse assunto. E cara, o The Last of Us ele já veio com essa responsabilidade, digamos assim. Principalmente por ser uma série de jogo, a galera sempre espera que a série de jogo ela vá se reinventar, né? Porque a gente não possui muitas adaptações relevantes de jogos assim. Então ela veio com essa missão. E você, meu amigo grande Sérgio, o que você achou do primeiro episódio? Vamos falar um pouquinho aí o que a gente achou e o que a gente espera que The Last of Us possa trazer pra gente nessa primeira temporada. Perfeito, meu amigo. Só deixa eu te fazer uma pergunta, já que talvez você tenha mais bagagem nesse assunto do que eu. Você diria com tranquilidade que The Last of Us, estamos em pleno 2023, hoje, com um episódio lançado, um episódio aí até longo de 1h20, 1h30 mais ou menos, ele hoje já é a melhor adaptação de um game para seja em formato de série, seja em formato de filme. The Last of Us hoje é a melhor adaptação? Com certeza. Eu digo com certeza e digo não tão feliz assim, porque já tiveram muitas adaptações. Só que, infelizmente, elas não tiveram a qualidade que o primeiro episódio de The Last of Us apresentou pra gente. E quando eu digo qualidade aqui, eu não atribuo a qualidade a puramente fidelidade, tá? Aqui a gente fala qualidade de produção, a adaptação. Adaptar é diferente de fidelizar uma coisa, de você fazer exatamente igual. Investimentos. Então, assim, olhando como um todo,
se você for pegar filmes e séries, eu acho que não tem muito como competir com as outras adaptações. Eu acho que o que chegou mais perto pode ser lá Sonic, que foi um filme legal, mas Sonic... Você assistiu? Assisti o Sonic 1, cara. O Sonic 2 eu não assisti, mas é assim, ele é um filme de um jogo que não possui lá uma grande história. Agora, quando a gente vai fazer uma comparação com jogos que possuem uma história um pouquinho mais densa, ou que possuem talvez assim uma bagagem emocional, coisa que The Last of Us oferece no jogo, eu acho que não existe competitividade. A gente faz um paralelo sempre com Resident Evil, né? Por se tratar aí de jogos de nomes muito fortes, de temas até que parecidos, assim, um pós-apocalíptico, um negócio assim. E Resident Evil teve filmes, teve séries, teve o que, assim, pelo menos umas 5 adaptações e nada chegou perto ao primeiro episódio de The Last of Us. Então, de longe, sem sombra de dúvidas, é a melhor adaptação que a gente tem. E espero ainda, eu ia falar isso mais pra frente no episódio, mas espero que essa adaptação que a gente vai ver, que primeiramente permaneça o teor da qualidade, né, nos próximos episódios, que a gente consiga ver algo similar ao primeiro episódio em termos de qualidade, e que seja um marco para que as produções de jogos comecem a olhar para The Last of Us como, assim, muitos filmes, como a gente falou no episódio passado de Exorcista pro terror, que consiga ser uma base para que as pessoas olhem e falem, olha, isso aqui funcionou muito bem, hein? O que a gente pode tomar? A gente pode espremer esse suco aqui um pouquinho pra gente tomar na nossa própria vitamina, digamos assim. Então, cara, de longe. E você concorda comigo? Você acha que foi mesmo? Ou você tem suas desavenças com a minha opinião, digamos assim? Não, de jeito nenhum. Desavença com a opinião da vossa teoria, nunca, assim, É uma aula. Ah, para, Sérgio. Eu só não achei uma palavra melhor pra falar. Não. Você mandou muito bem. Você falou muitas das coisas que eu já tinha pensado e não tinha falado. Você falou de Resident Evil. A gente tem também Warcraft. A gente tem... Esse ano a gente vai ter... D&D lá, o Dungeons and Dragons. Esse eu tô esperançoso, tá? Esse eu acho que vai ser um bom filme. Esse aí eu acho que vai ser um bom filme. Eu acho que vai ser meio galhofa, sabe? Não sei se... É que assim... tem, sei lá, história pra isso. Tipo... Eu digo assim, eu acho que o Dungeons and Dragons, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que o Dungeons and Dragons, ele possui um material um pouco mais extenso pra você fazer sua própria liberdade criativa dentro desse mundo. É como se fosse, por exemplo, é como se pegassem fossem fazer um filme, o exemplo que eu vou dar aqui é muito ruim, mas é como se fossem pegar o universo do Harry Potter e fossem fazer um filme desse universo. Mas é um exemplo muito ruim. Vão ter que comprimir muita coisa, vão ter que compactar muita coisa, cortar muita coisa. Então, não, porque o Dungeons and Dragons ele não tem uma história linear, né? Existem campanhas do RPG de mesa que você pode adaptar, só que você pode simplesmente utilizar os personagens e fazer uma história própria, que é o que eu acho que vai acontecer. E entendi. Fora o World of Warcraft, a gente teve Monster Hunter, que também foi horroroso. A gente teve... Ano passado tivemos Uncharted. Não sei se você chegou a assistir. Então, é uma série que possui... Uma série de jogos que possui uma densidade de história também. Que teve lá o Uncharted 1, o Uncharted 4. Tem uma evolução de personagem do Nathan Drake. E assim, foi... Cara, eu tenho uma opinião já. Eu acho que é assim. Então pode falar. A minha opinião. Ó, recorta aí que vai ter corte disso aí, hein? Beleza. Não dá pra utilizar jogos que têm histórias pra fazer filmes. A gente tem que fazer série. Não adianta. Não dá. Filme funciona pra quê? Pra jogos que não possuem uma história tão densa. Sonic, Super Mario, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tem um mundo muito denso, uma vastidão de histórias, mas não existe linearidade, o que eu quero dizer. Agora, quando você vai pegar
um The Last of Us, quando você vai pegar um Uncharted, quando você vai pegar um não sei o que, você tem que fazer série, cara. Não dá pra você colocar um jogo de 14 horas e adaptar em um filme de 1h30 que nem Resident Evil fez. Só que o Resident Evil, o último, Welcome to Raccoon City, ele fez do 1 e do 2. Ou seja, ele pegou o primeiro jogo, pegou o segundo jogo e colocou num filme de 1h30. Não vai dar certo, cara. Ficou uma porcaria. Ficou isso. Isso aí é uma ofensa. Uma bomba. Esse filme é uma ofensa. Agora, uma ofensa, porcaria. Agora, The Last of Us, eu comecei o jogo paralelamente. Eu já tinha jogado, obviamente, mas eu comecei pra relembrar. E você percebe que o caminho da série tá seguindo parecido com o jogo em questão de, por exemplo, o primeiro episódio, o jogo tem 12, 13 horas de duração. O primeiro episódio falou sobre as 2 primeiras horas do jogo, sabe? É das 3 primeiras horas do jogo. Então olha como é muito melhor para você adaptar do que você fazer num filme de 2 horas, que você vai contar metade do jogo, aí você faz o 2, que vai contar outra metade, aí você faz o 3, que vai contar... Ou você adapta um jogo de 12 horas e um filme de 2. Então é muito difícil, entendeu? Entendi. Então a minha opinião é essa: jogos que possuem histórias mais densas têm que ser feitos em formato de série, e jogos que não possuem histórias densas só são adaptações mesmo, como Mario, Sonic, essas coisas, Player Number One, esses filmes baseados em jogos, aí eles podem ser filmes, porque aí você não vai ter nenhuma perda de qualidade de história, sabe? Uhum. Então, atenção Netflix, atenção Amazon Prime, atenção, sei lá, Sony, Paramount, Warner, quem quer que esteja ouvindo, os CEOs, David Zaslav, um abraço pra você, Zaslav, quem quer que esteja ouvindo isso, Guilherme Careta tem a fórmula aqui, então. Repetindo, jogos com uma história densa, com uma linearidade pra filmes. Jogos que não necessariamente possuem ali uma história fixa, vamos chamar assim. Não, ao contrário, né? São filmes e jogos com uma linearidade, com uma história mais densa, um pouquinho mais completa, vamos chamar assim. Não que as outras não sejam, que se tornem séries, assim como The Last of Us. Certo, meu amigo? Falou tudo, cara. Você fez o que não conseguiram fazer até agora. Pegou uma fala grande e resumiu pequenininho e deu pra entender super, entendeu? Fechou. Ainda me confundi ali no começo, mas no final das contas deu pra entender. Beleza, Caretinha, só pra dar o panorama. Cara, eu joguei o primeiro The Last of Us, não quando saiu, mas, sei lá, ele saiu, acho que se eu não me engano, em 2013... Fui jogar lá pra 2014, 2015, um pouquinho atrasado. Na verdade, os jogos um pouquinho atrasado porque, né, questões monetárias. Uhum. Comecei a jogar o 2, mas não terminei. Parei ali numa fase e tal. E aí, na hora... Eu só jogo videogame a cada 6 meses, né, por causa da faculdade e tudo e tal. Eu não gosto de misturar as coisas. Eu gosto de me dedicar a alguma coisa só. E aí, nas férias, eu jogo videogame sem pudor. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. The Last of Us talvez não seja o meu jogo favorito de todos os tempos, porque eu gosto muito das séries do Batman, do Play 3, eu gosto muito dos Aranha, do Play 4, tanto o Homem-Aranha como o Homem-Aranha Miles Morales, já citado aqui Uncharted. Se a gente voltar mais pra trás, porra, Mario Kart eu amo de paixão. Pokémon de Game Boy Color, então assim, não consigo definir um favorito, mas sem dúvida nenhuma, The Last of Us foi o melhor jogo que eu já joguei, melhor, Uhum. Questão de tudo, de história, de jogabilidade, de envolvimento, de roteiro, de tudo. E se você parar pra pensar, os caras da HBO, eles tinham um problema muito grande nas mãos, que é, como a gente falou, não só o problema de adaptar uma obra dos videogames para a televisão. A gente já citou aqui vários fiascos, no caso do cinema, mas enfim, são fiascos. Como uma série muito querida, porque as pessoas que jogam The Last of Us, eu acho que eu vou afirmar categoricamente aqui, 100% das pessoas que jogaram The Last of Us tem The Last of Us com um carinho enorme aqui. Eu vou arriscar esse palpite sem menor problema. E eles tinham esses dois
abacaxi pra descascar aqui nessa série. E, cara, e você pega ali, eu vou chutar, sei lá, primeira meia hora de série ali, que ela envolve toda a parte da Sarah, que é a filha do Joel. E, cara, que nem eu falei, eu joguei o primeiro The Last of Us há, sei lá, 8 anos atrás. Vou confessar pra você que muita parte da história eu não lembro. Eu sei o grosso. Cara, eu fiquei impressionado e eu diria que eu me apaixonei novamente por The Last of Us, só que sem jogar o jogo, agora assistindo a série. Eu relembrei um monte de coisa, um monte de sensação boa jogando o jogo, assistindo a série. E essa é uma parada muito difícil porque, geralmente, pô, a gente tá no videogame, a gente, aí usando uma metáfora, a gente tá ali no controle da situação, né? A gente que vai decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. Geralmente, numa obra, seja num filme, seja numa série, a gente tá assistindo, a gente é só um espectador. Então, talvez seja um dos eu vou chamar assim, das dificuldades tão grandes de adaptar uma obra dos games pra TV, no caso. E os caras fizeram muito bem, porque por mais que eu fosse só um espectador quando saiu o primeiro episódio de The Last of Us, cara, eu queria mais daquilo, eu queria estar envolvido. E a própria meia hora ali que envolve a Sarah, mano, é muito bem feito, tipo... E aí que nem você falou, não é uma cópia, não é uma parada meio que Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Eles pegam a obra base e eles usam literalmente como isso, como uma base. Porque é um trabalho muito ingrato você pegar e colocar o que tá no videogame na câmera. Deve ser praticamente impossível. Os caras usaram isso como inspiração e fizeram uma releitura tão fidedigna que eu fiquei impressionado, cara. Eu assistindo The Last of Us, principalmente nessa primeira meia hora, inclusive a primeira cena que a gente já pode falar depois, se você quiser, que eu acho fantástica, que é o debate ali dos caras ali sobre fungos, vírus, bactérias, eu acho fantástico, assim, dá um panorama geral. Pra quem, principalmente, aí eu já vou concluir minha fala, que é The Last of Us, a gente tá falando da série, ela tem uma tarefa muito árdua também, que é encantar aqueles que não conhecem a história do mesmo jeito que encantou aqueles que já conhecem a história. Eu penso na minha namorada, por exemplo. Eu acho que ela teria adorado The Last of Us. Eu tenho certeza absoluta que ela nunca pegou e sentou a bunda na cadeira pra jogar, seja o 1, seja o 2. Um beijo, amor, te amo. É isso, basicamente. Então, assim, pra The Last of Us, cara, foi até uma coisa que eu vi na internet e falei, cara, é isso. Foi uma carta de amor aos fãs, tá ligado? Foi respeitoso, foi fidedigno na maneira certa, tomou liberdades criativas da sua própria maneira, que eu também achei fantástica. Então, assim, cara, muito feliz com o resultado. E no momento que esse episódio do podcast for ao ar, teremos o segundo episódio de The Last of Us. A gente só tá falando isso baseado no primeiro, certo? Então, assim, cara, eu tô muito ansioso pro que tem pela frente. E aí, Caretinha, falei demais, pode completar aí. Não, mas eu acho que o que você falou tem muita relevância. Eu acho que, principalmente, o que eles conseguiram captar e entender é a essência do produto que eles estão mexendo, né? A essência da história, a essência dos personagens. E a essência não necessariamente se traduz em uma adaptação fiel 100%. A essência do personagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Pedro Pascal. Só um parênteses. Eu acho que nem existe essa parada de adaptação fiel. Ou você é fiel e copia a parada, ou você adapta do seu jeito. Eu concordo 100% com você. E o Pedro Pascal, ele como ele tem um tempo de tela muito grande, ele acaba sendo um personagem que a gente fica mais visado, principalmente nesse primeiro episódio. E o Pedro Pascal, ele conseguiu capturar a essência do Joel de uma maneira que
ele não precisa ser idêntico ao Joel. Ele não precisa ter a barba igualzinha. Ou Ele tal. não precisa imitar. Não. Ele capturou a essência de um cara solitário que sofre um trauma muito grande, que é carrancudo por causa dos traumas que ele viveu na vida, que tinha um apego muito grande à Sarah, que também, a Sarah, eu acho que foi um baita de um acerto da série você conseguir explorar mais da personagem em relação ao jogo. O jogo você joga com ela lá no início um pouquinho, mas o jogo já traz essa dimensão do amor que existe entre o Joel e a filha dele, a Sarah. Só que na série eles expandem isso com uma possibilidade até de utilizar a Sarah mais pra frente, mesmo depois do ocorrido, como flashbacks, como por exemplo, um sonho que não acontece no jogo, mas um sonho do Joel morando com a Ellie e com a Sarah ao mesmo tempo. E isso, dá um peso na relação dele, por que ele passa a se importar tanto com a Ellie, né? Exatamente. Porque agora, nesse exato momento, ela é uma mercadoria. Ele Exatamente. tá transportando do ponto A pro ponto B. Então, a série conseguiu expandir a história da Sarah de uma maneira em que ela possa ter relevância até depois, por exemplo, do que aconteceu, né? Da trágica morte da Sarah. Vamos falar aqui de spoilers, a gente já deixou o aviso na postagem que, obviamente, vai ter spoilers o episódio. E outra coisa, você foi falando e completou até na sua fala, que eu acho que você falou que a série tinha alguns abacaxis lá nas mãos, que é fazer uma adaptação e por aí vai. E eu acho que esse terceiro ponto que você falou no final, ele é muito relevante. Quando você vai criar uma série, por mais que ela seja uma carta de amor aos fãs do jogo, que seja uma adaptação que colha bastante ou quase tudo da essência do jogo, ela também tem que ser relevante ao público que nunca ouviu falar de The Last of Us, ou nunca pegou um controle de videogame nas mãos. Até porque é uma série com investimento altíssimo. Me lembrou muito a estreia de The Last of Us, me lembrou muito os domingos de Game of Thrones, que a galera fazia um evento para se assistir, e você só via isso no Instagram. Era um evento. Então uma série dessa dimensão, dessa magnitude, ela não pode se restringir apenas a um seleto grupo de fãs do jogo que tem essa tendência a amar a série, como você muito bem disse, porque a série de jogos traz pra gente um caráter emocional muito grande, que faz com que a gente se apegue demais. Então nós somos, querendo ou não, ao mesmo tempo que nós somos alvos difíceis, porque o nosso nível de exigência é muito grande, porque a gente conhece o produto original, nós somos alvos fáceis, porque a gente tem um apego muito grande à história. Então, por exemplo, quando a gente vê uma cena ou outra, a gente fala, nossa, a música tocando na abertura, a mesma música do jogo, a gente já, nossa, olha que sensacional e tal. Você assistiu legendado ou dublado? Eu assisti legendado, mas o dublado, eles... Porque o segundo episódio eu vou assistir dublado, cara. Porque, ou vou reassistir o primeiro, porque é os mesmos dubladores, pra quem não sabe. São os mesmos dubladores do jogo, quem faz a... E eu acho que The Last of Us, cara, ele tinha uma... Não só falando da série, mas do jogo, desculpa te interromper, mas... É que, assim, é muito fácil cair numa, entre aspas, armadilha, não sei se talvez seja essa palavra, porque, assim, obras relacionadas a apocalipse zumbi, a gente tem a rodo. A gente tem uma série que eu acho que é uma das mais famosas, né? The Walking Dead, que sei lá quantas temporadas tem, 20, fora os spin-offs que tem, série derivada e quadrinhos. Mano, The Last of Us consegue... ter uma parada que é única, sabe? Eu não sei ainda o que é, mas alguma coisa de diferente de tudo que a gente já viu tem, tá ligado? Porque o The Last of Us, você percebe a construção dele no primeiro episódio, que ele trata sobre um apocalipse, só que desde o primeiro episódio ele planta a sementinha de assim, opa... Tem uma relação emocional se formando aqui e isso vai ser o nosso foco por mais que muitas coisas aconteçam. Então isso eu acho que torna um diferencial, porque o The Walking Dead, ele querendo ou não, tratava do apocalipse no início, claro, depois foram construídas e foi até não poder mais, né? Foi construída até não... desviaram dinheiro de muitas obras aí para construir aquilo lá, porque não precisava mais, né? Só que...
O The Last of Us ele já é um acerto quando ele aponta que a série não vai ter 250 temporadas. A série vai ter, se eu não me engano, eles tinham falado 3 a 4, o que já é um acerto. Você não precisa ficar enchendo linguiça. E eu acho que em certos momentos do episódio, e eu acho que isso aqui também engloba o que está por vir. Primeiro, a participação do Neil Druckmann, que é o criador do jogo, no roteiro da série. Bem lembrado. Eu acho eu acho essencial, pra falar a verdade. Não pra ele fiscalizar e falar, isso aqui não tem nada a ver. Não, mas é porque a essência tá lá. Ele entende a essência. Ele essência entende tá o lá. que deu certo no jogo, o que precisa ser adaptado ou não. Exatamente. E tanto a gente vê, eu vi gente reclamando disso, eu achei genial. Em certos momentos, você assiste a série, só que a filmagem tá como se fosse um jogo. Então... Mano, isso é incrivelmente incrível. Eu acho isso genial. Principalmente a parte da fuga ali. A parte da Teve fuga outros dentro do momentos, carro. Porque... Teve outros momentos. Cara, eu quase peguei o controle na mão, assim, pra... Exato. E Caralho, assim, velho. você reclama... eu vi gente reclamando, mas pra mim não faz sentido. Por quê? Porque a pessoa que nunca assistiu a série tá vendo aquilo lá 100% como série... E a pessoa que já jogou o jogo tá lembrando do jogo, então você atinge todos os públicos daquela maneira. Atinge todo mundo, exato. E eu acho isso incrível. E agora eu vou dar também uma menção, assim, extremamente especial. A Bella Ramsey, que faz a Ellie. Cara, boa. assim, você sabe o que é mais incrível, Sérgio? Olha só como a produção foi muito bem pensada. Nem a Bella Ramsey, nem o Pedro Pascal jogaram The Last of Us. Os criadores falaram para eles não jogarem sabia. antes. A interpretação deles está baseada 100% no roteiro que eles receberam. Então, assim, eles não foram enviesados. Olha o brilhantismo da atuação da Bella Ramsey e do Pedro Pascal de capturarem a essência de dois personagens principais sem terem visto a história original. Então, assim, você percebe a qualidade do roteiro também. Pra você conseguir. Que baita dois atores, hein, mano? Que baita dois atores. Uma atriz e um... Porque, assim, eu gostei um pouquinho mais do Pedro Pascal em detrimento da Bella Ramsey, mas talvez porque ele me pareça um pouco... Ele parece, mas ele não é o mesmo Joel, mas ela não. Ela é uma Ellie completamente diferente, pelo menos, principalmente fisicamente pra mim. Eu acho que ela é um pouquinho mais carrancuda, mais boca suja, que retruca os outros, sabe? Eu não lembro se a Ellie é assim no jogo, mas eu acho que sim. Eles deram eu acho que ela é um pouquinho a mais, ela deu a sua interpretação sobre a Ellie, né? Eles deram uma potencializada, mas pra que eu acho? Pra virada que tiver, e você sabe que virada eu tô falando futuramente... Pra virada emocional que tiver da Ellie ser ainda mais impactante na série. Porque você pega a personagem inicialmente falando, é óbvio a gente ter gostado mais do Pascal de início, porque ele teve mais tempo de tela, ele teve mais desenvolvimento, traumas e não sei o que. A Ellie acabou sendo explorada de uma maneira, digamos assim, superficial no primeiro episódio. Tá, ela é uma mercadoria, ela tal, não tem relação com ninguém, não sei o que lá, com a Marlene só e papapá. Beleza. Só que quando a gente for enxergando o desenvolvimento que ela vai ter, como uma pessoa dessa, tão assim, entre aspas, boca suja, carrancuda, não sei o que, como ela vai criar um apego, assim, sabe? Então, assim... Um apego, né? Esse e aí entra a parte da serva, pode ter muito a ver com... Então, eu acho que tudo foi caso pensado e casou muito, é o que a gente estava falando. Eles deram uma potencializada na Ellie nesse sentido, só que fez todo sentido. Então não precisa ser, por exemplo, a Ellie exatamente igual, com as mesmas falas, para ser um produto final muito bom. Essa é a graça da parada, de a gente conseguir adaptar. Sim. Eu acho que a essência da coisa estava lá. Tanto da Ellie, Joel, Tess, todo mundo, todos os personagens muito bem construídos. Então, cara, o primeiro episódio de The Last of Us, pra mim, ele traz uma qualidade absurda pra quem jogou e pra quem não jogou, e ele abre um leque de possibilidades pro restante da temporada
Se eu seguir o jogo exatamente, a história, digamos assim, não vai ser ruim. E se eu criar alguns pontos, também não vai ser ruim, porque eles mapearam o terreno para criação. Então isso eu acho um baita acerto, cara. Isso eu acho um baita acerto. Não, perfeito, cara. Lembrei de uma coisa. A importância de ter o Neil Druckmann nos bastidores ali. Eu lembrei de uma cena que a gente comentou aí de cenas que você fala, praticamente, cara, transportou o jogo pras telas. Não necessariamente eles precisavam fazer isso, mas do jeito que foi feito, foi muito bem. E aí eu lembro, se eu não me engano, de uma cena que a Sarah acha que ela tá descendo pra tomar café da manhã e tal. E aí, cara, você vê um violão lá no fundo da sala. Mano, pra quem não conhece o jogo, pra quem não tá familiarizado, sei lá, pra quem... Minha namorada, por exemplo, que nunca jogou o jogo, tá assistindo a série pela primeira vez, tipo, violão, mano, não tem muita importância. Mas aí a gente pensa na importância do violão, e aí pensa... Eu principalmente lembro da relação da Ellie com o Joel, que ela ensina ele ensina ela a tocar violão e tal. E diz um pouquinho também da personalidade um pouquinho mais triste do Joel depois que se passam tantos anos, né? Eu acho, mano, sensacional, cara. Sensacional. Tô muito ansioso pra ver os próximos episódios. Eu não sei se você falou que vai ter um baque grande que a gente sabe qual que é. Eu não sei se não vai acontecer nessa temporada não, viu? Eu acho que é nessa que acontece. Que eu ouvi falar que iam adaptar o primeiro e o segundo jogo nessa não. O primeira baque temporada. que eu quis dizer é a mudança de relação que existe entre Joel e Ellie do início pro meio. Esse baque que você tá falando, eu acho que vai lá na frente. Entendi. Eu não aposto que vai nessa temporada vai lá pra de frente jeito agora. nenhum. Mano. Deve ser... Tá ligado o Você assistiu o Game of Thrones? Assisti até uma certa parte. Inclusive o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, quando eles aparecem, eles roubam a cena, os dois. Ela tem apenas 19 anos. Impressionante. E que ano pro Pedro Pascal, né, mano? Porque ele vai estrear a terceira temporada de Mandaloriano aí. O Pedro Pascal também virou a Jenna Ortega, versão masculina. Aparece em tudo qualquer lugar, né? Ele apareceu verdade. em Peso do Talento com Nicolas Cage, Mandalorian, Game of Thrones, The Last of Us. Aí a Jenna Ortega tá assim também. Apareceu em Pearl, em X, apareceu agora em Pânico, Vandinha. Tá em todo lugar, cara. Então o pessoal tá sabendo ganhar dinheiro mesmo, hein? Porque olha... É isso mesmo, arroz de festa. mas são dois... Não, mas porra, merecido pra caralho. Ele é foda. São duas pessoas que merecem muito, porque são muito bons no que fazem, cara. Então, quando é assim, a gente não reclama. Agora, quando é aquele cara que não tem nada a ver, aquela pessoa que não tem nada a ver, que tá em tudo, aí a gente fala, putz, meu... Uma época, eu tenho uma opinião meio polêmica. Só que teve uma época que eu tava me sentindo assim em relação ao Adam Driver e o Keanu Reeves. Cara, tipo assim... Não que eles sejam ruins, sabe? Nada disso, mas... Muito pelo contrário. Mas começaram a ficar demais, assim. E o Adam Driver, ele foi muito bem em História de um Casamento. Só que é um cara que tem um pouquinho de dificuldade de sair dele mesmo, assim, né? Eu acho que ele... É muito difícil de olhar pra ele e não lembrar do Adam Driver. Então, o Keanu Reeves eu acho também assim. Então eu comecei a achar, porra... Tá muito, entendeu? Tô achando muito. Então é uma opinião meio polêmica. Faz um corte aqui. Adam Driver e Keanu Reeves não são tudo isso. Não. Eu fiquei com essa impressão uns anos com se eu não me engano, a Jennifer Lawrence. Que eu olhava pro lado, ela tava fazendo um filme com o Bradley Cooper. Eu olhava pro outro, ela tava fazendo um filme com o Chris Pratt. Eu olhava voltava pro lado, outro filme com o Bradley Cooper. Eu olhava pro outro lado, tava fazendo aquele Joy lá. Foi um filme atrás do outro que você falava, cara... Aí chegou um momento que fez aquele Mother, filmaço lá, né? Nossa. Você tinha que relembrar aquela bosta, velho. Você tinha. Eu acho que o Keanu Reeves, ele... é amado demais, mais pela pessoa Keanu Reeves do que pelos papéis dele.
Mas eu não vou entrar nessa polêmica porque é comprar uma briga muito grande. Mas eu não acho ele ruim. Eu só acho Sabe o que é? que ele É não que o pode ser Keanu colocado Reeves- no panteão dos, tipo, 5, 8 melhores atores da história, entendeu? Não, tipo, por exemplo, ele não amarra o tênis do Tom Cruise, por exemplo. Tá, em filmes de ação não mesmo, concordo. Então, beleza. É que o Keanu Reeves, a figura dele, por causa de Matrix, porque Matrix, querendo ou não, revolucionou a história do cinema, da filosofia. Uhum, Então ele tem a figura Keanu Reeves é muito forte, né? uhum. Então talvez sim, talvez eu concorde com você um pouco que é mais, sei lá, mais fama do que talento, vamos chamar assim, ou não eu sei. acho que ele... Ele é muito carismático também. Muito. Ele é muito carismático. Então, por isso. Demais. Por isso, sabe? Assim como, sei lá, o Adam Sandler eu acho bem carismático também. Mas não é por isso que eu vou falar que o Adam Sandler é um dos melhores atores que eu já vi na minha vida e tudo mais, tal. Mas talvez seja porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de curtir muitos filmes de ação e o John eu ia falar o John Wick. O Keanu Reeves... Já relacionou, Então, cara. E o Keanu Reeves, ele tem aí os maiores papéis da vida, talvez em filmes de ação, né? Então, pode ser por isso que eu não tenha tanto apego por ele. Mas... Bom, voltando a The Last of Us. Eu acho que a escolha do Pedro Pascal e da Bella Ramsey não poderia ser mais acertada. Eu acho que o elenco todo tá muito bem montado. Todo mundo, a Anna Torv também, que faz a... Esqueci o nome dela. A moça que leva um soco no olho lá, A Esqueci Tess. o nome dela na série, a Tess, isso. A Tess. A Tess tá sensacional também, ela faz Mindhunter, que é sensacional a série. Puta tristeza que foi cancelada, adorava Mindhunter. E... Eu acho que tá só na geladeira, viu, cara? Ou eu cancelou de acho que vez? não volta. Se volta, voltar, não? eu acho que volta por outro meio. Por exemplo, sei lá, alguém comprar os direitos, alguma coisa assim, sabe? Pode crer. Eu acho que Netflix Tem a não volta, Marlene não. também, né? Eu gostava muito. Gostava Tem a bastante. Marlene também, que tá sensacional. Cara, eu Tá. acho que assim... Do mesmo jeito, fidedigna. Não tá cópia, não tá... Exato. Mas tá fidedigna, cara. Tá Exato. fidedigna. É que nem a Sarah. A Sarah, mudaram a etnia, cara... Aí eu vou entrar num ponto também, Sérgio, que daí eu vou ter que me Você segurar... vai entrar num terreno espinhoso. eu Não, acho. mas aí eu vou ter que me segurar pra não Não me é? exaltar. Porque assim, É. eu fico muito puto com gente que reclama, mas a Sarah mudaram a etnia dela. Meu amigão, você tá confundindo atuação com cosplay. Cosplay você faz parecido e você não precisa saber atuar. A atuação é outra coisa. A Sarah tava lá. Ela pode ter outra etnia, ela pode ter o que for, mas ela tava lá na série. Todo mundo viu a essência do personagem lá. E muito bem atuada, diga-se de Muito. passagem. Muito bem interpretada. Então eu fico Sensacional, muito puto, cara. velho. É tipo Eu os caras que... consegui sentir a morte da... Mais do que eu acho que eu senti no jogo. Mas, Eu porque acho. o terreno foi muito melhor preparado. Teve mais profundidade da Sarah em não comprar o relógio. Uma cena que não mostra no jogo. Então, teve muito mais profundidade. Eu fico muito puto quando o pessoal pega personagens assim e reclama que nem teve a polêmica da Pequena Sereia. Que falaram, a Pequena Sereia não é branca. Porra, cara, mano, só assiste. Amigão, só um recado pra você. Sereia não existe, tá? Então sereia pode ser o que a gente quiser. Cara, sério. É só um recado aí pra galera que reclama disso. Se você tá ouvindo esse episódio ou assistindo esse episódio e acha que foi um problema mudarem a etnia da Sarah, assiste de novo o que você acha que não pegou, entendeu? Assiste de novo até você gostar. Quando você gostar, você não precisa assistir mais. E o pessoal fica se importando com cor da... Mano, o que tem a ver, velho? Sérgio, Foi uma bela representatividade, porque... Muito... Já Porra. começa por aí, muito louco. Muito da hora. E aí, mano, eu repito novamente, eu gostei mais da Sarah, eu senti mais o peso da morte dela na série do que no jogo.
Aí você vai reclamar também que o Joel no jogo não é... O Pedro Pascal, acho que tem menos barba. Não, o Pedro Pascal é cubano? O que ele é? Ele é de algum país? Eu acho que ele é americano, cara. Vou até pesquisar aqui, mas eu acho que ele é americano. Deve ter família latina, alguma coisa assim, mas eu acho que ele é americano. Então, aí você vai reclamar que o Joel não tem descendência latina, por exemplo. Ou que o Tommy é hispânico na série. Puta, acabaram com o Tommy. Ah, para, mano. Ele é chileno-americano. Chileno, isso mesmo, chileno-americano. Nasceu no Chile, olha só, cometi um equívoco. Então, o Joe, nossa, não nasceu no Chile, acabou o personagem. É que eu sei que ele cresceu nos Estados Unidos. Eu sabia que ele tinha crescido nos Estados Unidos. Que inclusive ele, tipo... se eu não me engano é no Texas que ele cresceu, alguma coisa assim. Em San Antonio, no Texas, inclusive, estudou, ó. Na Califórnia e tal, então, tipo, o trejeito dele é um trejeito muito pessoal que ele passa pro Joel, tá ligado? Então, assim, o Joel não é dessa região. Acabou o Joel. De outra região. Acabou o Joel. O Joel não nasceu no Chile, então... Desconsidera. Tudo errado. Vai. Então, por isso que eu falei, segurar pra não me exaltar, porque, cara, a escolha de elenco foi muito boa, o roteiro foi muito bom, o equilíbrio entre fidelidade e adaptação, e pra quem é fã do jogo, pra quem não é fã do jogo, cara, pra mim foi sensacional. Eu acho e enxergo que The Last of Us tem potencial pra virar um marco no sentido de qualidade de série, qualidade de adaptação. Vamos olhar pra The Last of Us como um exemplo e fazer novas séries. HBO dificilmente erra em questão de séries, mas... tem... Responsáveis pelo Chernobyl estão envolvidos aqui em The Last of Us. Esqueci o nome do cara agora. Chernobyl é uma baita série. E por incrível que pareça, eu tava vendo um meme muito engraçado. O mesmo cara que dirigiu The Last of Us e Chernobyl dirigiu Super-Herói, o filme, com o Drake... do Drake Josh, que ele faz o Libélula você tá zoando. E tudo mais. Então, cara, eu até brinquei assim, quando mas eu adoro esses filmes galhofa. Eu também, não existe mais. Adoro. Assim, quando o estagiário quer mostrar serviço fazendo qualquer coisa versus quando ele é promovido. Quando ele é promovido. O próprio Kevin Feige, mano, ele era tipo estagiário da Marvel ali no começo dos anos 2000. Olha quem ele é hoje, tá ligado? Exatamente, cara. O John Favreau era ator puro, né? O John Favreau, eu vi ele até apareceu... Eu tava vendo Nossa, tem uns filmes do John Favreau, do John Favreau que você fala, mano, é ele. Exato, ele apareceu até em Família Soprano como um personagem lá. Nossa, cara, eu tinha visto um desses dias com ele que eu falo, mano, eu vou jogar no Google. É que nem o Jordan Peele, que era comediante, sketch de comédia com... Mas mesmo as sketches dele é uma parada muito bem pensada, muito bem bolada, né? Mas é muito louco, né? Um cara que é comédia pura sair e migrar totalmente pro terror, assim. É uma parada... Mano, o John Favreau tá no Demolidor do Ben Affleck. Tá aí, né? Ele Nada melhor do que a experiência pra você errar de novo. Ele é o Fog, né? Mano. Ele é o Fog. Pode crer. Caralho, mano. Bizarro. Nada melhor do que a experiência pra você não errar de novo, né? Então... Cara, então The Last of Us pra mim, olha... Se eu der uma nota... Sérgio, a gente sempre brinca com as notas aqui, né? Que a gente fala... Guilherme, você nunca dá 10. Daí eu sempre expliquei pra você assim. Cara, quando eu tô pegando um filme, assim, pra eu dar 10, eu tenho que equiparar aquele filme com o melhor filme que eu já vi daquele gênero, com a melhor experiência que eu já tive daquele gênero, e aí eu dou uma nota. The Last of Us, pra mim, episódio 1, ganhou nota 10. Por quê? 10. Porque é a melhor coisa que eu já vi de jogo, já. É a melhor adaptação que eu já vi de jogo. É um início de série formidável. Se você for pensar como série, eu não tô mentindo, até assim, em questão de avaliação de público, é quase que unânime a qualidade. Então, assim, pro primeiro episódio de The Last of Us eu vou dar nota 10, por mapear o terreno para uma ótima temporada que pode estar por vir. Acertou em roteiro, acertou em direção, acertou com a proximidade do jogo em certos momentos e o distanciamento em outros, acertou na escolha de elenco. Pedro Pascal, um baita ator, Bella Ramsey, uma baita atriz. Então, assim, cara, pra mim foi um pouco irretocável. Eu acho que quem não jogou o jogo vai se apaixonar.
Quem jogou o jogo vai se apaixonar de uma outra maneira. Quem tá jogando o jogo agora por causa da série e vai assistir a série, vai fazer paralelos incríveis e vai se apaixonar pelos dois. Então é uma baita oportunidade, você que ainda não assistiu, vai ver The Last of Us na HBO Max, porque olha, vale muito a pena. E você, o que você me diz, hein? Você gostou tanto quanto eu? Eu gostei tanto quanto você, faço das suas as minhas palavras também, eu não consigo ver nada. Talvez o Mortal Kombat eu acho que tô brincando. Mas o último filme do Mortal Kombat foi legal, mas me deu um gelinho quando você falou, porque eu falei, não é possível que ele vai equiparar. Eu acho a primeira cena do Scorpion ali sensacional. Não, mas ali. o último filme eu achei legal de verdade, eu não achei porcaria não. Não, então, eu vou te explicar. Aí, é até a primeira cena do filme, o Scorpion ali, né? Que o Sub-Zero mata toda a família dele e tal. E aí, cara, aí começa a desenrolar o filme e tal, não sei o quê. Aí tem uma piadinha, se eu não me engano, que a mulher promete $2 milhões pro cara e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mano, não é possível que vocês fizeram esse tipo de piada. E ali eu falei, mano, vai ser galhofa daqui pra frente vai ser só galhofa. Aí eu parei de ver, nunca mais voltei. Cara, Por causa de uma piadinha. Sei lá, não, se eu tava num mau dia, nesse dia. Então, eu vou fazer o meia-culpa também, tá? Eu não achei... Nossa, eu vou receber muito xingo por isso. Cara, aqui também. Eu não achei a série do Resident Evil tão porcaria assim. Tipo, eu vou explicar. Eu esqueci que era Resident Evil. Eu tava assistindo como um entretenimento. E pra passar o tempo, não... Eu acho que... Por que a galera odiou tanto? É porque a galera assistiu aquilo com o nome Resident Evil na cabeça. E mesmo não sendo Resident Evil, não é bom. Mas... sabe, por exemplo, quando a gente tem aquele filme que a gente sabe que é ruim, mas a gente assiste e a gente fala, é bobeirinha, meu, tamo assistindo pra passar o tempo. Acho que foi uma memória afetiva, foi antes do meu irmão ir viajar pra França, então eu tava assistindo umas séries com eles, então eu lembro do momento que eu tava vendo e falei, puta, gostoso, eu tava vendo uma série com ele e tal. Então acho que tem uma memória afetiva, mas eu não consigo dar o hate, talvez, que a série mereça, entendeu? Por exemplo, o Wesker nessa série eu achei um puta de um acerto. Eu achei que o ator fez um baita papel, cara. E ele poderia ser aproveitado para novas adaptações, entendeu? Só que assim... A nível Resident Evil tinha momentos que eu olhava pro meu irmão e falava assim, puta, a cena foi puxada, hein? Tipo, forçaram na amizade, né? Não, tipo assim, tem uma cena deles, cara. Forçaram a amizade. Você assistiu? O quê? A série do parei Resident Evil? Nos primeiros... Não, mano, não sei, eu acho que eu assisti o primeiro Resident Evil... Só uma vez na minha vida. Não sei de mais nada de Resident Evil. Cara, tem uma cena deles. Se você um dia quiser assistir, eu te passo até a minutagem e você vê só essa cena. Que eles estão. Tá bom. Que eles estão dentro da casa. Eu passo o corte. As duas filhas do Wesker estão dentro da casa. E assim, elas têm que fazer tipo um malabarismo pra não entrar na frente de é tipo uma câmera de infravermelho. Então elas não podem passar em frente à câmera infravermelho para não detectar um alarme ou alguma coisa assim. E aí tem um cara que, tipo assim, é um jovem de, sei lá, 16, 17 anos, que o cara consegue se infiltrar nas redes da Umbrella, ou seja, o maior hacker do mundo, né? E aí ele começa a passar as coordenadas para elas e elas começam a, tipo, ir na parede, assim, aí dão uma cambalhota pra não pegar na câmera. Mano, é uma cena que eu tava olhando e eu falando assim, não é possível. Vergonha alheia. Não, foi vergonha alheia. Você já assistiu 12 Homens e Outro Segredo? Não. Eu assisti o primeiro, só 12 Homens e Outro Segredo. Porque tem uma cena muito parecida com o Vincent Cassel. Então. É uma cena muito parecida. E eu vou até te mandar no YouTube. Aí começou uma parada de skate, lá tem uns campeonatos de skate no Resident Evil. Tipo, o que eles fizeram? Eles pegaram e jogaram pra uma série teen. Então, rapidamente, eu parei e falei assim, pô, tô assistindo Zoey 101. Tô assistindo Hannah Montana. Tipo... iCarly. iCarly. E tem uns zumbis, assim. Então eu pensei isso. E pra mim,
eu acho que eu voltei no tempo que eu assistia Disney Channel, que eu assistia Nickelodeon, então pra mim não foi assim. Disney Cruise. Então pra mim não foi uma parada que me deu tanto hate assim, sabe? Acho que por isso. Ah, cara, não tenho muito o que comentar, não. Eu não assisti, mas... Pô, voltando pra falar de coisa boa, The Last of Us, eu também fecho na nota 10. Nossa, o cara corte seco aqui, né, de assunto, mas tudo foi, bem. cara, mas tudo bem, não tem problema não. Mas tudo bem, tá valendo. Faz parte. Eu só espero muito, cara, que The Last of Us, por exemplo, a gente que já conhece a série, que ela... Eu tenho um receio, mas tipo, é só coisa da minha cabeça mesmo. Que ela tenha apressado demais ou não tenha explicado o suficiente pra sentir o peso da série. Por exemplo, eu penso muito na minha namorada, que ela não jogou os jogos, ela não conhece a história. Ela tem o cara dando uma entrevista de fungo, aí do nada começa um apocalipse zumbi, mas tipo, não sei se... Eu não lembro de ter visto alguma notícia que fala que os fungos estão dominando. Começa tipo do nada. E aí do nada também tem um salto temporal, e aí tipo o menininho tá doente, mas eles tipo meio que... Fica implícito o que ele tem e o que ele não tem. Claro que a gente sabe o que ele tem, ele tá infectado pelo fungo. A própria Ellie, na hora que ela mostra a mordida, fui mordida há 3 semanas, eu já era pra ter sido transformada e tal, não sei o que. Pega esse spoiler então, galera. Spoiler da Ellie. Então, ela foi mordida, mas ela não foi infectada. Eu tenho um pouquinho de receio só de que o público em geral, talvez na minha cabeça, possa não ter entendido certas coisas, mas é óbvio que pra gente que jogou os jogos, assim, cara, nota 10, se pudesse dar 10,5, dava 10,5, se pudesse dar 11, dava 11, se pudesse dar 15, eu dava 15. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que até em certos momentos eu gostei mais da série do que do jogo, viu? Super normal. Eu também em certos momentos fiquei com essa sensação. E, cara, eu acho que a primeira cena do médico conversando lá, eu acho que foi feito exatamente pra dar esse contexto. Porque no jogo não existe contexto nenhum. Sim. No jogo, assim, não existe contexto nenhum. A gente que vai no jogo sabendo durante. Isso, no jogo você vai abrindo uma gaveta, você lê um jornal, você ouve uma notícia no rádio, não sei o quê. Não dá pra fazer isso na série. Não dá pra você ficar estudando um local, uma prateleira, uma gaveta. Não dá, né? Então... Mas eu achei formidável, inclusive, pra esse cenário que a gente vive hoje, né? De que cada um vive a sua verdade, né? Então, o que eu acredito em tal coisa, então essa coisa é a verdade. Então, aí tem ali 2 cientistas falando e um deles fala: e se acontecesse um apocalipse de fungos? O cara fala: nós perderíamos. E a humanidade perdeu. Simples. Cara, é isso. Aquilo lá... Eu acho que, olha, foi num momento assim assustador, né? Depois que a gente tá numa pandemia, né? Exatamente, que não acabou, aí a gente tem casos ainda, locais recomendados para se usar máscara e tudo mais. Então é assustador a gente ver isso e a gente ver um pós desse jeito. Eu acho que isso trouxe também um peso muito grande no que a gente estava assistindo e com aquela entrevista, cara, né? Sabe? Então, eu achei aquela cena muito forte. Eu fiquei, assim, vidrado naquela cena. Forte. E, o que é louco, né? Não tinha isso no jogo. Então, eu fiquei vidrado de início. Não fiquei com aquela sensação, nossa, que é isso? Eu não tenho no jogo. Não, eu fiquei assim, ó. Caramba, putz, estão explicando tal. Muito forte, não sei o que. Não sei o que lá. E aí, eles vão eles cortam. E já vão pra introdução com a música lá e tal. Nossa, essa hora me arrepiei inteiro. E eu não sei você, mas eu, pelo menos, eu fiquei... É porque, aí você falou do conteúdo, mas a direção também, tem uma hora que a câmera passa por detrás dos caras. Eu fiquei imaginando essa cena no jogo. Eu fiquei imaginando essa cena dentro do jogo, com a plateia meio que, sabe, meio que... assustada, né? Aqueles bonequinhos meio genéricos que é de videogame mesmo, que é só pra encher plateia, tá ligado? Eu fiquei imaginando isso dentro do jogo, como se tivesse sido feito pela Naughty Dog, enfim. Só que não, foram feitos pelos atores e tal, e... Mano,
sensacional. 10 pra The Last of Us. A gente volta aqui pra comentar o final da primeira temporada, hein? Exatamente, voltamos aqui. Se você não assistiu ainda, assista. É uma experiência que vale muito a pena. Não é simplesmente uma série de zumbi, pra quem não gosta de infectados e coisas do gênero. É uma série que ela deixa muito explícito o relacionamento interpessoal, as emoções, o carinho, o convívio. Então ela explora demais essa parte, principalmente a parte paternal. Então, assim, vale muito a pena porque é muito além do que esse gênero superficial de um mundo pós-apocalíptico. Então eu recomendo demais pra quem não assistiu ainda. E pra quem assistiu, comenta aqui, né? Na postagem, o que vocês acharam? Acharam tudo isso mesmo? Gostaram da adaptação? Acharam que pode ser melhor? Ou estão com medo realmente, que nem o Sérgio falou, de que fique algo um pouquinho mal explicado? É um receio bobo da minha cabeça, mas eu acho que não. Mas eu acho que outras pessoas também podem ter esses receios. É normal isso, sabe? A gente fica com o pé atrás mesmo. Mas a gente queria muito saber o comentário. Um exercício de me imaginar como se eu não tivesse conhecido, sabe? Se eu tivesse aquele bagulhinho do MIB, Homens de Preto, que você aperta o botão, se eu tivesse esquecido, será que eu teria gostado tanto? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, mas eu gostaria muito de quem não jogou o jogo comentasse aqui o que achou do primeiro episódio. Acho um baita exercício aí, galera, pra saber se realmente vai de expectativa com o que a gente tá falando. A gente pode estar meio enviesado. O que vocês acham? Então falar de coisa que a gente gosta é fácil, né? É muito fácil, né? Melhor do que falar de certos filmes aí, né, Barbarian? Mas enfim. Adão Negro. Mas é isso, cara. Tem alguma coisa a acrescentar mais? Por hoje é só? Não, cara. Não, por hoje é só. A gente fez um episódio mais curto aí. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio mais... Às vezes vocês olham ali, 1h20, 1h30 eu não vou ouvir. Esse, tudo bem, tá batendo na marca da 1h aí, mas... Não deu pra ser tão mais curto, né, Sérgio? Não dá, né, cara? Mas a gente vai tentando. De um minutinho, a gente vai tentando. Daqui a pouco a gente faz um drops de 5 minutos. É isso, cara. Então foi um prazer falar de The Last of Us, principalmente com você, meu amigo. É isso, meu amigo. Foi um prazer assistir The Last of Us. Foi um prazer jogar The Last of Us. Mas nada disso se compara ao prazer de conversar sobre The Last of Us com meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio. É isso, meu amigo. Um fanfarrão. É isso, então. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu a gente, que tá assistindo a gente agora com os nossos rostinhos aqui. A gente ficou muito contente com a audiência de todo mundo aí. A gente quer trazer sempre esse conteúdo aprimorando ou testando coisas novas para que fique mais confortável para que todo mundo consuma, para que todo mundo ache assim, um conteúdo interessante. Então qualquer dica ou qualquer comentário que vocês tiverem, a gente sempre está super aberto para novas dicas e novas sugestões, digamos assim, para que a gente vá aprimorando. Muito obrigado e sempre melhorando. Aquele abraço, Sérgio. Tamo junto. É nóis, Caretinha. Valeu, cara. Um abraço pra você. Fique bem e é nóis. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, um abraço e tchau.